Você já ouviu falar de Hans Donner? Ele é o criador de uma das logomarcas mais conhecidas do Brasil, além de ser responsável por aberturas e vinhetas que fizeram muito sucesso e são relembradas até hoje. No vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio pela carreira do Hans Donner e relembrar os seus principais trabalhos. Se você quer fazer essa viagem no tempo junto comigo, eu sou o Hiro, esse é o canal TV80 e vai começar mais uma viagem nostálgica. Hans-Jürgen Joseph Donner nasceu na cidade de Antwerp, na Alemanha, no dia 31 de julho do ano de 1948. No ano de 1975, ele mudou-se para o Brasil em busca de emprego. E assim recém-chegado, ele teve um contato com alguém que trabalhava na Rede Globo, que acabou falando para ele que a Rede Globo estava precisando de uma logomarca. Mas logo de início, ele não começou a trabalhar na Rede Globo. Ele acabou retornando para o seu país de origem e enquanto ele estava voltando no voo, ele rabiscou o que seria o símbolo da Globo, ou seja, o Hans Donner acabou criando a Vênus prateada, que é a logomarca da Rede Globo. Só que ele fez isso antes de trabalhar para a Rede Globo. Sentei no avião, voltando para a Europa, peguei o guardanapo da Swissair e desenhei a marca da Globo naquela hora. Essa marca que você elogiou, a marca mais conhecida, ela nasceu sem que eu falasse uma palavra português, sem saber absolutamente nada da TV Globo. E depois, ao retornar para o Brasil, ele conseguiu o contrato com a Rede Globo e mostrou essa logomarca que acabou sendo utilizada como a marca registrada da empresa Rede Globo. O primeiro logotipo criado pelo Hans Donner mudou o conceito, foi uma revolução. A estreia do novo design foi em 1975. Desde então, nesses últimos 33 anos, já com a ajuda dos computadores, ele foi recriado 5 vezes, sempre dentro da mesma ideia, mas com pequenas modificações. Na qual a Vênus prateada, criada pelo Hans Donner, se tornou um dos símbolos mais conhecidos do Brasil. E a partir daí, ele foi contratado pela Rede Globo para fazer parte do departamento de videografia, na qual ele iria cuidar do visual da empresa. Então, Hans Donner, junto com o Newton Nunes, foram responsáveis pela identidade da Rede Globo a partir do ano de 1975. E o Hans Donner sempre teve um pensamento bem futurístico, sempre querendo usar as inovações e as tecnologias a favor da programação da Rede Globo. E isso fez ele se tornar responsável por várias vinhetas e aberturas famosas da Rede Globo que com certeza muitas você conhece. E assim Hans Donner fez a computação gráfica ser adotada pela Rede Globo, na qual começou a ser utilizada a partir do início da década de 1980. E em 1984 iria estrear na Rede Globo a primeira abertura feita pelo Hans Donner utilizando computação gráfica, que seria a nova abertura do programa Fantástico, na qual trazia pirâmides 3D misturado com dançarinos que se encaixavam durante a abertura. E o Hans Donner se tornou um gênio na época, afinal, ele usava muito a computação gráfica e outra característica do Hans Donner também era utilizar o corpo humano nu para contrastar principalmente com a natureza. Inclusive, aberturas e vinhetas da Rede Globo que traziam modelos nus eram encabeçados pelo Hans Donner, só que ele trazia essa questão da sensualidade sempre mesclando com a natureza, porque segundo o próprio Hans, o corpo humano faz parte da natureza. E para a gente relembrar um pouco da obra do Hans Donner, vamos relembrar de algumas aberturas e vinhetas que se tornaram marcantes na carreira do Hans Donner.
A primeira foi a abertura da novela Roda de Fogo, que trazia algo bem futurística para a época, afinal era o ano de 1986, onde mostrava uma computação gráfica, por exemplo, animais de pedras passando por formas e se tornando reais, e no final trazia um homem sem roupa que passava por uma das formas e se tornava em pedra. Quem vai colar? Pátrias, famílias. Se tudo cair. Ou seja, essa mistura de elementos gráficos com o corpo humano nu é uma junção que quase descreve o perfil do Hans Donner. Todo mundo pelado? Que horror! Outra abertura que é bem relembrada até hoje, principalmente pela questão do nu, é a abertura da novela Brega e Chique do ano de 1987, também criada pelo Hans Donner. Uau, que legal, nós dois pelados aqui, que nem me conheceram no dia que eu nasci. A abertura deu muita repercussão na época porque trazia o modelo Vinícius Money totalmente nu com a mão no bolso. Pelado, pelado, nu com a mão no bolso. Inclusive, o Hans Donner já disse em entrevistas que ele produziu essa abertura como um presente para as mulheres, que sempre cobravam a ele que ele só trazia mulheres nuas nas suas aberturas e vinhetas. Então elas queriam um homem, e devido a isso, Hans Donner fez essa abertura como se fosse um presente para as mulheres. Essa abertura, ela foi provocada porque durante anos e anos as mulheres sempre me cobraram: você só coloca mulheres maravilhosas nas aberturas. E um dia eu falei, vou presentear as mulheres do Brasil. Tá curtindo o vídeo? Então deixa um joinha, porque aí o YouTube vai entender que você gosta do canal e vai te recomendar mais nostalgia. E também você vai ajudar o canal a crescer. É de graça, é rapidinho, clica no joinha, porque você vai ajudar bastante o canal TV 80. Outra abertura clássica feita pelo Hans Donner, e essa é inesquecível, é a abertura do Fantástico do ano de 1987. A abertura tinha um conceito de mostrar a criação do mundo através dos 4 elementos: vento, terra, fogo e ar. E depois mostrava os primeiros habitantes da Terra representado por um balé e também alguns modelos contratados para a abertura, na qual uma delas é a Isadora Ribeiro, que se tornou quase que a marca registrada do Fantástico. Então a gente tinha que usar muito colírio, porque irritava muito os olhos, que a gente tinha que entrar na água, sair de olho aberto, assim, com toda aquela pose, né, maquiagem. Onde na abertura de 1987 mostrava a Isadora Ribeiro emergindo da água. E um dos cenários dessa abertura foi criado pelo próprio Hans Donner, na qual ele se inspirou no Lago Morto Lake da Califórnia. Essa abertura nos proporciona uma fantástica viagem pelos 4 cantos do planeta, reproduzindo paisagens famosas da Turquia, da Escócia, do deserto do Saara e, é claro, da selva amazônica. E tanto a Isadora quanto o Hans Donner já narraram uma história de que a Isadora quase se afogou no dia da gravação dessa abertura. Com essa ideia na cabeça, a equipe partiu para os testes e a escolha dos bailarinos. Onde ela estava era exatamente um tanquezinho assim que só cabia ela. E um tablado assim forrado de plástico com um espelho d'água assim de 5 centímetros. Porque tinha um momento que ela tinha que ficar embaixo da água esperando um comando do Hans Donner para ela poder emergir naquele momento que ela é filmada. Só que devido à movimentação do estúdio, o próprio Hans já narrou que esqueceu de bater no tanque e a Isadora ficou lá aguardando. Então quando o ar acabou, ela teve que sair para fora para poder respirar. Ou seja, a pobre da Isadora quase se afogou durante as gravações dessa abertura. Ela quase se afogou, contou, porque eu estava tão dirigindo com todo mundo lá e eu dei 2 avisos. Eu falei, Isadora, na hora que você vai descer na água, você não sabe a altura da peça que você tem na cabeça. Então você vai descer e eu vou dar um sinal com a minha chave no cenário. Só que na mesma hora alguém me desviou, eu esqueci. Você imagina, na hora que eu esqueci a segunda batida. O vídeo que tem gravado, ela de 1 hora, 1 minuto depois, ela vai dizer, pá!
pau, ela explodiu. Mas a abertura se tornou extremamente clássica, relembrada até hoje, inclusive, na minha opinião, é a abertura mais bonita do Fantástico. Seguimos para o ano seguinte, 1989, onde o Hans Donner trouxe novamente a Isadora Ribeiro, que nessa época já era sua namorada, para estrelar a abertura da novela Tieta, e novamente misturando a questão da sensualidade do nu com a natureza. Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta, me deixei guiar. Afinal, a modelo aparece sem roupa e ela acaba se mesclando com várias paisagens da natureza, o que chamou muita atenção na época, não só pelo nu da Isadora, mas sim pela tecnologia que foi empregada na abertura, mostrando um corpo humano se unindo com a natureza. Hans Donner deu até uma de modelo para segurar a mesma luz na hora das gravações. A modelo escolhida foi Isadora Ribeiro. Em seus braços me matar. No ano de 1990, o Hans Donner foi responsável pela criação da Globeleza, na qual foi escalada a modelo Valéria Valença, que se tornou o símbolo do carnaval da Rede Globo por muitos anos. A Globo faz escola. No carnaval, deita e rola. Antes dela, nunca as vinhetas de carnaval tinham feito tanto sucesso. Inclusive, no ano de 2002, ela casou com Hans Donner. Outra abertura criada pelo Hans Donner, que segundo ele foi algo bem simples de fazer, foi a abertura da novela Barriga de Aluguel, onde mostra uma mulher grávida dando à luz a uma criança como se fosse o nascer de uma estrela. Barriga de Aluguel tinha nada. Tinha uma mãe grávida. E uma ideia. E uma luz. Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. No ano seguinte, no ano de 1991, ele criou a abertura da novela O Dono do Mundo. Essa abertura traz uma cena do filme O Grande Ditador do ano de 1940, na qual é interpretado pelo Charlie Chaplin. Enquanto ele joga o globo para cima na abertura, aparecem imagens de mulheres seminuas dentro do planeta Terra. Longa é a tarde, longa é a vida, longa é a dor do pecador. Breve é o dia, breve é a vida. Breve é a dor do trovador. Louco é o desejo do amador, querida. Inclusive, os direitos de imagem do filme foram cedidos especificamente para o Hans Donner na época, não foi nem para a Rede Globo. Ele conseguiu comprar os direitos de imagem do filme para poder utilizar na abertura na época. No ano de 1992, ele também idealizou a vinheta das Olimpíadas. Era um ano que iria acontecer as Olimpíadas, então ele resolveu dar vida à estátua do Discóbulo, feita por Miron, onde ele trouxe o modelo Beto Simas, que fazia a mesma posição da estátua e lançava o disco. Beto Simas é professor de capoeira. Começou servindo de modelo. Foi feita uma escultura, uma estátua, reproduzindo o corpo de Beto Simas. Depois, também ao ar livre, o próprio Beto Simas fez os primeiros ensaios do arremesso do disco. E tudo recomeçou dentro do estúdio, sob o comando direto do próprio Hans Donner. Só que o Beto Simas, assim como a estátua, também estava nu. Na hora que eu peguei o Beto Simas, as mulheres ficaram felizes da vida, porque ele estava pelado também. Aquele corpo escultural. Então, ganhei a chance de agradar as mulheres. Nesse mesmo ano de 1992, novamente o estilo de Hans Donner em misturar nudez com a natureza retornaria para a tela da Globo na abertura de Pedra sobre Pedra, onde a modelo Mônica Fraga aparecia sem roupa, se transformando em paisagens da natureza, na qual as imagens foram gravadas na Chapada Diamantina e o corpo da modelo era encaixado exatamente nas formas naturais do local. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente, o dragão é voraz. Bis no lugar pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, é que as pedras vão cantar.
No ano seguinte, no ano de 1993, esse conceito viria novamente na abertura da novela Mulheres de Areia, que também foi feita pelo Hans Donner. A abertura é estrelada pela Mônica Carvalho, na qual, segundo ela foi a última a fazer o teste, mas foi escolhida. Aí quando eu saí, eu tava no corredor com a minha amiga, o Hans passou por mim. Aí eu fui pra casa, quando eu cheguei em casa, ele telefonou, pediu pra eu voltar, e no dia seguinte o Bonner me escolheu. E a abertura é clássica, traz transições de uma mulher que ao mesmo tempo se torna em água e também se torna em areia, como se simbolizasse o poder feminino, como se fosse algo da natureza, forças da natureza que são tão distintas, mas ao mesmo tempo se unem. Outro trabalho bem relembrado do Hans Donner é a abertura da novela O Clone, do ano de 2001, onde ele trouxe o modelo Floriano Teixeira dançando em meio às dunas, ao mesmo tempo na qual ele era clonado. Isso tudo utilizando muita tecnologia, sendo coordenado pelo Hans Donner. Eu me surpreendi, entendeu? E fiquei muito feliz, até porque a novela tá super bonita. No teste, quando decidimos quem seria a pessoa certa, eu percebi o design no corpo dele. Que ele estava numa posição que eu falei, puxa, isso parece dunas. E dunas tinha tudo a ver. Dunas era exatamente remetendo para o lugar, Marrocos. Quando estávamos aqui, começando a fazer o trabalho, que já aquele momento incrível de finalizar, eu falei, puxa, essa imagem parece do Michelangelo. Agora vocês vão ver, tem um momento que parece que é o quadro do Michelangelo. Agora. E você pode ver que o Hans Donner gosta muito da questão do corpo nu em contato com a natureza, porque segundo ele, o corpo humano representa a própria natureza. E várias das suas aberturas e vinhetas se tornaram inesquecíveis, às vezes pela tecnologia, às vezes pela criatividade e às vezes até pela própria nudez. Mas algo que você pode ver é que o Hans Donner era alguém à frente do seu tempo. Ele trazia toda a tecnologia na época que a tecnologia era super limitada. Só que a Globo acabou mudando no decorrer do tempo e o Hans Donner foi demitido no ano de 2021. Você está demitido. Mas uma coisa é óbvia, graças ao Hans Donner, o patamar da Globo foi elevado através de aberturas criativas e até dessa mesclagem da sensualidade com a tecnologia, e isso fez a Globo ter bastante destaque praticamente ali nos anos 80, 90 e também nos anos 2000. Hoje a Globo já vive outra situação, não gostam mais de ter questões sensuais nem apelar para a sensualidade. Por exemplo, editaram as aberturas de Tieta e de Mulheres de Areia quando foram reprisadas. Tieta é fogo ardente, queimando coração. E também vestiram a Globeleza. A gente vai se ver na Globo. Mas mesmo a Globo vivendo essa nova era, a história do Hans Donner está registrada ali no canal, inclusive a logomarca criada por ele é marca da Rede Globo até hoje, e o trabalho dele com certeza foi incrível, um trabalho à frente do seu tempo. Meu Deus, eu sugeri uma marca para uma televisão que não pode ser. Que aquele visual não tem nada a ver comigo. E você, conhecia o gênio por trás das aberturas e vinhetas da Rede Globo? Deixa aqui nos comentários se você já conhecia um pouco da história do Hans Donner, se algum desses trabalhos que eu falei aqui você lembra, você gosta, você acha bonito, e se também tem alguma outra abertura ou vinheta que eu não falei aqui no canal que você gosta, que sabe que é do Hans Donner, deixa aqui nos comentários, porque essa que eu falei foram algumas. O Hans Donner fez várias aberturas e vinhetas, como por exemplo o Plantão da Globo, a abertura da novela O Mapa da Mina, a abertura da novela Que Rei Sou Eu, ou seja, são muitas criações pelo Hans Donner. Então deixa nos comentários qual dessas é a que você mais gosta. Então, pessoal, gostaram desse vídeo e relembrar um pouco da carreira do Hans Donner e dos seus principais trabalhos? Se gostou, compartilhe o vídeo, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80!